quarta parte da nossa aulinha, tá? De vela natalina. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com o branco e com o sépia, tá? O seu branco, como eu já falei, tem que estar fluido, numa consistência boa para você poder fazer o preenchimento do tecido. E o seu sépia também, tá? Então, eu vou começar preenchendo as pétalas que estão por baixo, tá? Eu vou usar o meu pincel número 10, porque eu gosto de utilizar pincel maior, tá? Mas, pra vocês, eu prefiro que vocês utilizem o pincel número 8 ou número 6, tá? Pode demorar um pouquinho mais pra você fazer o preenchimento, mas eu garanto que é o melhor pra vocês poderem estar trabalhando aí, tá? Então, pra começar, ó, eu vou molhar o meu pincel na tinta branca e eu vou vir fazendo o contorno aqui, ó, dessa pétala que está aqui por baixo, tá? Continuando, a gente vai vir aqui, ó, fazendo o preenchimento. Como eu falei pra vocês, vocês têm que colocar essa linha no centro pra vocês não esquecer dela depois, tá? Pode deixar o seu risco próximo de você, porque se você tiver qualquer dúvida, o risco vai estar lá pra te auxiliar, tá? Então, a gente vai fazer pétala por pétala, dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui, tá? A primeira. Então, já vou abrir aqui o meu sépia, peguei tinta de um lado só do pincel, tá? Ó, e eu vou vir fazendo aqui, ó, a sombra, ó. Que a pétala de cima vai projetar, tá? Então, primeiro eu marquei, peguei mais tinta e eu já vou dividir aqui no centro, ó, tá? Agora, eu vou limpar o meu pincel pra tirar o excesso, ó. Limpo novamente, porque, na minha opinião, eu coloquei muita tinta. Como eu falei, o sépia é uma cor muito escura, tá? A gente vai trabalhar aqui, mas em pequenas quantidades, tá? Ó, e aqui eu dou uma pequena esfumada. Tá certo? Esfumei, vou lavar o meu pincel e eu vou vir com o branco, ó. Retocando, ó, como se a luz estivesse entrando lá, ó. Tá? Desta forma. Então, viu que fica bem suave a sombra que a gente vai querer aqui. Por isso, a importância de fazer uma por vez, tá? Então, aqui a gente vai passar, ó, pra próxima. Ó. Aqui teve sombra, aqui a gente não vai colocar sombra, então, a borda tem que ficar bem feitinha pra parecer que a pétala realmente está por cima. Certo? Ó, agora eu vou limpar o meu pincel. Vou pegar aqui, ó, o sépia. Aqui vai ser só nesse ladinho. Limpo o pincel para tirar o excesso. Ó, e agora eu vou dar uma leve esfumada, ó. Tá? Pra suavizar essa cor aqui. Tá? Essa pétala não vai precisar nem retocar o branco, porque eu coloquei menos quantidade, tá? E assim eu vou procurando as pétalas que estão por baixo pra mim poder ir fazendo, tá? Ó. Eu venho preenchendo. Tá? Eu começo sempre da ponta da pétala, fazendo, ó, as bordas. E levando pra essa parte aqui de dentro, ó. Tá? E aqui nessa partezinha aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel eu já consigo colocar um pouco de cor, tá? Peguei aqui, ó, o sépia. Vai ter sombra só aqui e no centro, ó, aquela divisão aqui no centro, ó. Como eu peguei pouca tinta, já vou vir, ó, esfumando.
tá? Aí, ó, repare que essa parte aqui, ó, onde fica mais profunda, ela fica mais escura, tá? Com bastante delicadeza, com leveza, você vai formando as sombras aí. Agora, sempre lava o pincel quando você for trabalhar com o branco, tá? Agora, a gente vai fazer essa pétala aqui, ó. Da ponta da pétala, levando para o centro. Para essa parte mais profunda aqui, ó. Agora, com a própria sujeirinha, ó, eu vou esfumando e levando. O que acontece? Essa borda aqui vai ficar com menos tinta. E a hora que eu colocar o sépia aí, eu já vou ganhar um tom mais escuro logo de cara, mesmo usando pouca tinta. Ó. Vamos colocando a sombra e aqui. Ó, já aproveito. Já esfumo, ó. Reparem como eu coloquei aqui, ó. Tá? Eu já ganho um movimento nesta pétala. Tá bom? Vou lavar e vamos trabalhando, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando essa pétala daqui, ó. Essas duas por baixo. Tá? Não é difícil, só precisa de um pouquinho de cautela e um pouquinho de paciência, tá? Então, eu venho da ponta, preenchendo as bordas, né? Fazendo o contorno e levando para o centro, ó. Vou sépia sempre de um lado só do pincel e eu venho aqui da parte mais profunda. Colocando. Agora, a parte aqui do centro, olha, a curvatura. Vou limpar o meu pincel e eu vou voltar esfumando aqui para não ficar uma linha. Certo? Eu acho que aqui no canto, ó, pode ficar um pouquinho mais escuro, então eu volto e coloco um pouquinho mais de sépia, tá? Aí, agora eu vou fazer a próxima. Levando em direção, só com a sujeirinha, ó. Essa lateral aqui, ó, ela tem que ficar bem clarinha, porque ela está por cima da outra. Tá? Limpo o pincel para tirar o excesso de branco. Pego o sépia de um lado só. E eu venho do mesmo jeito, marcando aqui, ó. A sombra. Tá? Aí, ó. Faço a divisão no meio da pétala, né? Ó, vou fazer até mais uma marcação aqui pra simular que tá dobrada. Essa lateralzinha aqui tá meia dobradinha, ó. Tá? Aqui, ó, eu acho que precisa de um pouquinho mais de sombra. Tá? Lava o pincel e vamos pra próxima. Aqui, ó. Da ponta.
essa lateral aqui, ela tem que ficar bem feitinha, ó, que ela tá por cima. Certo? Agora, a gente entra já com o sépia, ó, marcando a lateral de um lado e do outro. E marcando a parte do centro. Limpo o excesso do sépia. Ó. E esfumo. Tá? Agora a gente já tá quase finalizando. A gente vai fazer essa pétala aqui, ó. Sempre fazendo as que estão por baixo, tá, gente? Aí tem que observar. É bom a gente ir parando e olhando o desenho, né? E não ficar muito afoita antes de pintar, porque eu sei que às vezes a gente quer ver o resultado, fica doida pra pintar, e esquece alguns detalhezinhos que às vezes pode ser muito importante. Aí depois, às vezes, não tem jeito de arrumar. Né? E a gente fica chateado. Pintura tem que ser relaxante, tá? Agora, com sépia, a gente já vai marcar aqui, ó. Aqui, naquela lateral lá, ela tem que ficar branquinha, então a gente vai ter sombra só de um lado. Eu vou limpar aqui. Vou esfumar bem, eu vou voltar aqui no branco, ó, porque essa lateral, como eu falei pra você, ela tá por cima, então ela tem que ficar bem branquinha, tá? Agora, a gente vai fazer as pétalas do centro. Tá? A gente vai começar, ó, da ponta. Tá? Atenção ao contorno, que ela agora vai ter sombra só próximo ao miolinho aqui, ó. Tá? Eu já, como são pétalas pequenas, eu já vou aproveitar para preencher todas. Tá? Pode deixar essa partezinha que aproxima do miolo com pouquinha tinta. Porque assim a nossa sombra vai ficar mais intensa, tá? Vou lavar o meu pincel. Agora eu vou ter que trabalhar com um pincel menor. Porque a área de eu colocar minha sombra ali, ela é pequena. Então, vou precisar de um pincel bem pequeno aí pra mim tá trabalhando ali, tá? Vocês podem estar utilizando o 4, tá? O 2. São pincéis bem pequenos. Eu vou utilizar o número 0. Ele é bem pequenininho, tá? Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do sépia e eu já vou marcando, colocando aqui, ó, em volta do miolo, ó. Tá? Primeiro eu só tô colocando. Agora eu vou puxar, ó, bem devagarzinho. Puxar pra fora, sem levar muito pra dentro da pétala, ó. Essa pétala aqui, ó, preciso colocar um pouquinho mais, que eu acho que ficou pouco. Tá? Agora, ó, com tinta de um lado só, eu vou fazer a lervurinha, ó, no centro. Pouquíssima tinta, tá, gente? Não precisa de muita coisa aqui, não.
viu? Agora, a gente tem que preencher essa parte aí no centro, tá? Essa parte no centro... Ó, vou fazer... 2 escaminhas, ó. Vou fazer em volta, tá? E o centro, eu vou colocar o marrom dentro desse... O marrom não, sépia, dentro desse centrozinho aí, ó. E vou puxar umas pontinhas, como se fosse uma estrela, ó. Tá? Às vezes é um pouco complicado trabalhar com o branco molhado. Ó. Tá bom? Eu vou fazer dessa forma que é um pouco complicado fazer esse centrozinho aí. Fica mais fácil pra vocês, tá? Viu, gente? Então, a nossa flor tá pronta, tá? E eu vou ter que fazer uma quinta parte, porque não vai dar tempo de fazer os acabamentos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou conseguir carregar ele no Facebook. Tá bom?